Boa tarde a todos. Não, bom dia ainda, 11h53, quase boa tarde. Cumprimento aqui os membros da mesa, o deputado Thiago Mitrô, um dos autores do requerimento. Cumprimento também o deputado Felipe Rigoni, que infelizmente não está aqui com a gente, mas sem dúvida nenhuma enriquece esse parlamento, não só pela sua atuação, mas também por ter sido, assim como eu e o Thiago, um dos membros do Movimento Empresa Júnior. Cumprimento também o Renan Nishimoto, presidente executivo da Confederação Brasileira, que exerce, sem dúvida nenhuma, um trabalho fundamental para a manutenção do movimento Empresa Júnior no Brasil. Cumprimento o senhor Lucas Gabriel, talvez um dos responsáveis por a existência dessa sessão solene aqui, pelo trabalho também no ranking das universidades empreendedoras, e o senhor Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário do Ministério da Economia, que tem feito um trabalho fundamental, fantástico, e aproveito para parabenizar também pelo trabalho em relação ao programa Futuris, que apesar de polêmico, sei que é um programa que tem muito a agregar para o desenvolvimento, não só das universidades brasileiras, mas também do empreendedorismo nas universidades no Brasil. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por estar aqui valorizando esse momento. E cumprimento todos que estão aqui, em especial os empresários juniores e aqueles que também foram empresários como eu que sou talvez de uma geração um pouquinho mais antiga, não muito, tá, do que o Thiago Mitrô, e um pouquinho mais ainda do que o Felipe Rigoni. Eu estava lá em 2002, no Enege de São Paulo, e depois também em 2003, no Oxenege, na Bahia, em Salvador, onde foi fundada a Brasil Júnior. Inclusive, o primeiro presidente da Brasil Júnior, eu tenho a honra de ser colega dele, não só de faculdade, mas também da Empresa Júnior, da Economus, o Léo Cassol. Ele era meu colega de Empresa Júnior e é meu amigo, apesar de eu não vê-lo há muito tempo, estou até com saudade para ele, então faço aqui uma menção honrosa ao Léo Cassol, que, sem dúvida nenhuma, foi a base, o pilar do movimento, não do movimento Empresa Júnior, mas do que é hoje a Confederação Brasileira, a Brasil Júnior, que manteve a unidade, manteve a coesão, manteve também o princípio do movimento Empresa Júnior. E um movimento que foi fundamental para a minha formação pessoal. O Thiago bem falou da questão da formação técnica, daquilo que a gente aprende fazendo projetos, fazendo planejamento estratégico, fazendo consultoria, né, muitas bases do que é um projeto, do que é um planejamento de projeto, do que é um plano de negócios, do que é uma pesquisa de mercado. Tudo isso aprendi na Economus, ainda como membro da Empresa Júnior. Mas, sobretudo, o que eu mais aprendi, o que mais me manteve, que mais foi fundamental para a minha formação, foi saber que não havia limite para aquilo que a gente gostaria de alcançar. Como o Thiago bem falou, com 17, 18, 19, 20 anos, somos diretores, gerentes de projetos. Isso, sem dúvida, forja quem é o empresário júnior, tá certo? Quem é a pessoa que vai depois se desenvolver no mercado de trabalho, na academia ou até na política hoje, que temos aqui alguns membros desse parlamento que vêm desse movimento. E essa noção de não ter limites para aquilo que a gente pode fazer, independente da nossa idade, independente da nossa formação, foi talvez o maior impacto e a maior contribuição que o movimento Empresa Júnior teve para a minha formação. E eu lembro bem, quando eu resolvi me candidatar a deputado federal, sem nenhum passado político, muitas pessoas falavam para mim, é impossível você ser eleito. Não conhecia ninguém, não tinha nenhum envolvimento com o movimento político, mas, sem dúvida, aquela história que eu tive entre 2002 e 2003 na Empresa Júnior deve ter sido aquilo que me deixou com segurança de que era possível. Era possível porque eu, com 18 anos, com 19 anos, fazia projetos para grandes empresas, para a Firjan, para o Sebrae, e eu tratava de igual para igual com grandes empresários, com pessoas que tinham uma experiência de vida muito maior do que a minha, e não havia nenhum problema quanto a isso. Então, por que eu não poderia ser eleito deputado federal, se naquele momento eu podia fazer grandes coisas? Então, se eu estou aqui hoje, sem dúvida, meu passado no movimento Empresa Júnior contribuiu muito, não só para a minha decisão de ser candidato, mas também para toda a minha trajetória em grandes empresas, toda a minha trajetória profissional. Então, parabéns àqueles que ainda acreditam até hoje, quase que 20 anos depois. Então, eu sou um dinossauro aí no movimento Empresa Júnior. Eu tive no último EFEG, lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e foi um momento bastante interessante ver como esse movimento se renovou
e como ele é hoje ainda algo tão importante na vida das pessoas. Eu tive também alguns EFEGs, ainda quando membro da Empresa Júnior, né, que para quem não conhece EFEG, é o Encontro Fluminense de Empresa Júnior, e é muito legal ver que isso se perpetua e forma e transforma cada vez mais a vida das pessoas. E um ponto que o Thiago falou bem, não só daqueles que são membros do movimento, mas também é a viabilidade de muitos empreendedores e empresários poderem ter acesso a consultorias que eles não teriam se as empresas juniores não existissem. E isso também impacta muito a vida do empreendedor e espero que impacte cada vez mais. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio, é que as empresas juniores consigam contribuir, junto com as demais leis que estamos trabalhando aqui nesse parlamento, junto com as iniciativas do Executivo Federal, Estadual e Municipal, mas também vocês, como consultores, não como alunos, mas sim como consultores, que vão dar o norte para que muitas empresas consigam sair do papel, mas, sobretudo, se desenvolver, crescer e se manter. A gente precisa disso. O Brasil está precisando de emprego, o Brasil está precisando de gente que queira empreender. E pessoas têm medo hoje de empreender. E muitas delas têm medo por causa da burocracia, por causa das dificuldades que o Estado impõe, mas muitas também pela falta de conhecimento. E eu acho que a Empresa Júnior pode ser uma grande alavanca para esses que têm sim um sonho de empreender, conhecem alguma área, mas não conhecem como é fazer negócios. E a Empresa Júnior pode ajudar muito nisso. Então, parabéns a todos. Obrigado aqui pelo tempo, presidente Thiago Mitrô. É uma honra estar aqui. Fico muito feliz, depois de quase 20 anos, ainda estarmos falando cada vez mais de Empresa Júnior e de empreendedorismo nas universidades brasileiras. Obrigado. Tenha uma boa sessão aqui a todos. E parabéns aos vencedores aqui do prêmio, que serão em breve anunciados. Obrigado.